Graça e paz, irmãos. Eu agradeço o companheirismo de vocês. Um sábado à noite, onde nós estamos todos juntos para a honra e glória do Senhor, para meditar um pouquinho na palavra de Deus. É um momento importante que nós nos reunimos, nem que seja via online, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Eu queria convidar você, por favor, a estar comigo em oração, para que possamos adorar o nosso Deus através da oração. É um momento onde nós nos reunimos e olhamos para os céus e dizemos a Deus que estamos com o coração aberto ao Espírito Santo dele. Que nós possamos juntos agora, antes de meditar na palavra do Senhor, eu convido você a estar comigo em oração para nós engrandecermos o nosso Deus Todo-Poderoso. É um momento que a igreja está vivendo, é uma adaptação que a igreja está vivendo, e eu quero louvar ao Senhor com você essa noite. É um privilégio. Eu peço permissão de entrar no seu lar e trazer uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor tem para nós. É um momento muito importante quando nós nos unimos, nós adoramos a Deus através de ler a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo é que fala, não é o Orlando que fala, é o Espírito Santo de Deus. E eu queria que você, por favor, se unisse a mim através da oração e que possamos orar ao Senhor para engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor tem feito coisas grandes para nós e nós sabemos que a luta pode ser nossa, mas a vitória vem de Deus. Tudo o que estamos passando, logo passaremos com vitória e nós seremos felizes, porque o Senhor vai dar uma época de bonança para nós, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e tudo que o Senhor faz é perfeito. O que nós fazemos, há dificuldade, há muitas vezes tristeza, decepções, mas o que o Senhor faz é perfeito. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, mesmo nesse momento de crise, mesmo no momento mais difícil que nós estamos vivendo. O Senhor está conosco e louvado seja o Senhor por sempre estar nos ajudando, nos dando a direção. Fala conosco através da Tua palavra e que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e verdade. Louvado seja o Senhor, que o Teu Espírito fale em nosso coração, que o nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua palavra, para a honra e glória do Senhor. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado por vocês estarem comigo, boa noite a todos, obrigado por vocês me darem a oportunidade de nós estarmos aqui conectados via online. E eu queria que você estivesse pensando comigo num texto que nós vamos meditar essa noite, um texto muito importante que é atualíssimo nos dias que estamos vivendo. É um texto que foi feito há muitos 1000 anos atrás, mas nós estamos a momentos que é tão eficaz esse texto, que o Espírito Santo que inspirou a homens de Deus a escreverem, está valendo ainda hoje. É um texto que está em 2 Crônicas capítulo 20, 2 Crônicas capítulo 20, é um texto que nos ensina pelo momento que nós estamos vivendo. Eu hoje estava
olhando na internet e estava vendo algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu não presto muita atenção nessas coisas, em alguns momentos, na verdade, eu nem vejo certas coisas que não me faz olhar para aquilo e não me chama muita atenção. Mas isso me chamou muito a atenção. Eu até compartilhei na minha página no Facebook. Se você entrar na minha página, Orlando Valini, você vai ver que eu compartilhei isso. Nós temos, nesse momento que estamos agora, vendo a manifestação de alguns presidentes de algumas nações. E alguns presidentes dessas nações estão chamando o povo para o povo estar em oração, buscar ao Senhor. E me tocou muito essas palavras que eu vi e eu percebi que Deus está dando a chance ao mundo a se arrepender daquele caminho que estão andando. Porque se o povo se humilhar, né, e orar e buscar ao Senhor de todo o coração, Ele ouve do céu e vem até nós. E é isso que nós estamos vendo, essa convocação às nações a orarem, a buscarem ao Senhor. Amanhã eu vi alguns pastores dizendo que todas as igrejas evangélicas, todos os cristãos se unirão através da oração, de buscar ao Senhor, de falar com o Senhor, de ter um momento de jejum ao Senhor no dia de amanhã, domingo. Está sendo convocado todos os cristãos a buscarem em oração e jejum. E eu convido a você, da Igreja Metodista Livre, também buscar ao Senhor amanhã. Lógico que nós teremos o nosso culto amanhã com a ceia do Senhor às 9h30. Convido a você a preparar o seu cálice, preparar o seu pão, para junto com o Bispo Daniel nós participarmos da ceia do Senhor. Amanhã às 9h30, nós começaremos o nosso domingo a partir de consagração no Senhor, participando da ceia do Senhor e também em jejum e oração a partir da tarde. Eu convido a você a estar se consagrando amanhã, que é importante, que é o momento de nós clamarmos a Deus e buscarmos ao nosso Senhor para Ele nos livrar dessa pandemia que estamos vivendo, esse coronavírus que está impactando as nações, que estão pessoas falecendo, pessoas enfermas. Eu queria agradecer a Deus também, porque o irmão da Maristela está melhorando a cada dia. Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem cuidado dessas vidas. Então eu queria convidar você, por favor, abra em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, você vai ver o momento do rei Josafá, dele estar mostrando o que estava acontecendo no momento agora importante do reinado dele. Capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria, eis que já estão de Hazazon Tamar, que é em El-Gedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier a espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os dos montes Seir, cujas terras não permitisses a invadir Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram.
Amém, irmão? É um texto que continua. Eu vou trabalhar até o versículo de número 22. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 22. Diz que chegaram até Josafá. Josafá, que significa juiz, Deus é o nosso juiz. É Deus que está conosco, a luta é nossa, mas a vitória sempre virá de Deus. Note que chegou até a presença do rei Josafá essa notícia. Há 3 povos que estão vindo contra nós, ó rei. Há 3 povos potentes que irão nos atacar, irão nos açoitar, nós passaremos momentos difíceis, momentos de angústia. O inimigo é poderoso, o inimigo é grande. Ó rei, que nós faremos? Ó rei, o que nós conseguiremos fazer? Então Josafá abre o coração e me ensina, a mim e a você, nesse momento. Você percebe que Josafá é um rei do Reino do Sul. Israel estava dividido em 2 reinos, tá? O Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul era o habitat de Josafá, era o rei que dominava esse reino, o reino de Judá. E Judá estava agora preocupado o que iria acontecer. Neste momento, lógico que ele fez alianças você vai perceber isso do começo do capítulo 17 ao capítulo 20, você vai ver que há uma história que ele se une com Acabe, a casa com a filha de Acabe. Você vai ver algumas coisas que ele fez de errado, mas uma coisa que ele fez, ele chamou o povo à responsabilidade. E uma das responsabilidades que o povo tinha, ele tirou toda a idolatria do povo. Ele mostrou para Judá que o povo não deveria buscar outros deuses, deveria buscar o Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, e se consagrar ao Senhor. E neste momento específico, quando chega até ele a notícia que há 3 povos que estão querendo atacar Judá, e neste momento em Jerusalém, ele olha, escuta essas palavras e você vai perceber que ele tem medo. Ele fica com tanto medo dessas palavras, dessas pessoas, que muitas vezes nós esquecemos que a nossa capacidade de reagir em momentos de angústias, as nossas capacidades de fazer certas coisas em momentos difíceis, nós muitas vezes não sabemos o que vamos fazer. Ficamos preocupados, ficamos com medo, ficamos até atrás de alguma coisa para nos proteger e esquecemos das ferramentas básicas que o Senhor já nos deu. Ferramentas que o Senhor já nos dá, você vai ver isso no Novo Testamento inteiro, tanto Paulo falando, com os evangelistas dizendo, Jesus falando, você vai ver que os apóstolos dizem, ferramentas que nós esquecemos que são importantes, lições que a palavra do Senhor nos ensina, e agora Josafá está relembrando a nós, porque ele passa a governar na frente depois de seu pai que faleceu. Ele assume, você vai ver isso no capítulo 17, que depois da morte de Asa, seu pai, Josafá assume o reino e reinou 25 anos. Neste momento, ele está sendo uma pessoa que ele tem ferramenta para se defender, mas ele não sabe fazer isso, ele não consegue fazer isso, que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 22, nós percebemos que é uma lição para nós aprendermos que nós temos condições de vencer o inimigo. Não importa o tamanho do inimigo. O que importa é que Deus é fiel e que Deus está conosco em todos os momentos. Não importa o tamanho dessa pandemia, o que importa é que nosso Deus é maior. Não importa o que os povos, alguns, estão dizendo. O que importa é que Deus é poderoso e que Deus é fiel. A luta é nossa, mas a vitória sempre será do Senhor. Note que no versículo 1 ao versículo 2, eu queria que você pensasse algumas coisas para nós aprendermos desse texto. Josafá mostra a nação, quando chega ao ouvido dele, os servos dele, versículo 2 diz isso, versículo 1 diz isso, 1 e 2,
você vai ver que chega alguns avisando a Josafá, dizendo: uma grande multidão vem contra nós. Ó rei, o que o senhor vai fazer, rei? Ó rei, como nós conseguiremos ser livres, libertos dessa pressão que nós estamos vivendo hoje? Eu quero que você pense comigo, uma coisa que ensina esse texto é que quanto maior o inimigo, mais bênção de livramento nós teremos. Quanto maior será o inimigo, quanto maior for o inimigo, maior será a bênção que nós teremos. Note que nesse texto, Josafá percebe que 3 exércitos estavam vindo contra ele. E alguns chegam até ele no versículo 2 e diz assim: olha, já estão vindo, rei, já estão vindo. É grande demais esses exércitos, são 3 que estão vindo contra nós, uma grande multidão, o inimigo é grande, e o que o Senhor vai fazer? Como será que nós podemos nos livrar desses momentos difíceis? Estamos vivendo uma época agora, nesses dias, que estão usando, deve abençoar o povo, deve cuidar da nação, estão pensando em política. Estão olhando mais para a política do que para o povo. Estão esquecendo que o povo é o que deveria estar na primeira instância que os políticos pudessem abençoar. Mas não, estão deixando o povo sofrer, o povo está passando por momentos difíceis. Você vai perceber que muitos políticos estão que nem esses, que chegaram até Josafá dizendo: é grande demais, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai ajudar a gente, ó rei? E Josafá faz uma coisa interessante, ele mostra qual é as lições que nós aprendemos a partir do inimigo ser grande demais. A luta para essa pandemia sempre será minha e sua, porque nós precisamos tomar as cautelas necessárias. As cautelas que você já ouviu pelas mídias, você já viu as autoridades dizendo a nossa parte. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: o livramento dessa pandemia, o livramento da nossa vida, o livramento de um familiar, de um idoso não pegar, será sempre de Deus. É Deus que faz a obra, é Deus que cuida. Não importa o tamanho da luta, o que importa é o tamanho do nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê, diz amém aí. Se você crê, eu creio muito nisso. Josafá nos ensina que chega até ele pessoas cobrando, e aí, vai fazer alguma coisa? Josafá diz e ensina ao povo qual é a ferramenta necessária para ganhar do inimigo. Mesmo sendo grande demais, mesmo sendo poderoso demais, Josafá faz uma coisa interessante. Olha o que ele diz para nós aprendemos. Mesmo que o inimigo seja grande, a luta do Senhor grande, mas ele é poderoso, ele nos dá vitória, não é eu e não é você. Você vai perceber que a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo 3 ao versículo 13, 3 a 13, você vai ver que Josafá fala o seguinte: isso é uma coisa que sempre escutamos na igreja, só que esquecemos de praticar. As coisas que a Bíblia nos ensina, muitas pregações, muitas palavras que nós ouvimos na igreja, esquecemos, mas esse é o momento de você praticar isso. E sabe o que é que você tem que praticar do versículo 13 ao versículo 13? Você vai ver que no versículo 13, eu acho fantástico o versículo 13, de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Você vai ver que o versículo começa a discorrer. Versículo 6, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não é tua mão que dá força e poder? Não há quem possa te resistir. Olha o que diz o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa do Senhor, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia. Eu nos ouvirá, assim diz o Senhor, e tu nos livrarás. Olha que coisa linda! Olha que
oração linda. O que Josafá diz nesse momento? Ele ouve que vem um povo muito grande, 3 povos, versículo 1 você vai ver isso. Ele percebe no versículo 2 que chega até ele dizendo, rei, o que você vai fazer? E você percebe que no versículo 3 ao versículo 13, ele fala o seguinte, vamos nos unir e vamos orar ao Senhor e vamos jejuar ao Senhor. Por isso eu queria que você, no dia de amanhã, começasse a orar a Deus. Se consagre amanhã, no momento antes da ceia. Participe da ceia conosco amanhã. O Bispo Daniel fará a ceia conosco amanhã, às 9h30 da manhã. Você prepara na sua casa o cálice aí com o suco de uva e o pão. A Sandra passou no WhatsApp da igreja. Se você quiser fazer aquele pão que nós participamos da ceia na igreja, você pode fazer. Ela colocou a receita. Mas se você não puder fazer, não tem problema. Pegue um pão e participe da ceia do Senhor. Ele teve aquele momento onde ele falou, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Uma coisa veio na mente dele. Ele olhou para o que disseram a ele. Ele teve medo do que falaram para ele, porque o povo era grande demais. E o Espírito Santo de Deus disse a ele o que ele deveria fazer. E ele entendeu que ele deveria consagrar a nação de Judá, juntar o povo na presença da casa de Deus, orar ao Senhor e clamou o povo a buscar ao Senhor. Se você entrar na minha página, o que eu achei interessante que eu coloquei lá, até comecei a falar isso para você, que eu vi algumas nações, presidentes de nações, pedindo ao povo adorar ao Senhor, através da oração e do jejum. Sexta-feira que vem, nós vamos ter uma live, porque é sexta-feira santa, sexta-feira começando a Páscoa. E nós estamos perto da Páscoa. Mas eu queria que você se consagrasse a partir de amanhã, principalmente amanhã. Ore ao Senhor e jejue ao Senhor. Se você tiver não precisa jejuar o dia todo se você não conseguir, jejue uma parte do dia, mas jejue e ora ao Senhor. Josafá nos ensina que ele teve medo, chamou o povo, uniu o povo para buscar ao Senhor. E os cristãos têm a obrigação de buscar ao Senhor nesse momento que a nação está vivendo. Olha, alguns presidentes que estão buscando ao Senhor, que chama a nação a orar, falam palavras que a Bíblia nos ensina e chamam o povo ao jejum. Presidente dos Estados Unidos, presidente do Paraguai, presidente da Guatemala, presidente de El Salvador, presidente do Panamá, presidente do Brasil, muitos povos estão buscando ao Senhor no momento mais difícil que o mundo está vivendo com essa doença. E Josafá ensina que todos nós deveríamos estar juntos, buscando ao Senhor. E ele vai até na presença da casa de Deus, ele busca a Deus. E no versículo 6, eu acho isso maravilhoso, do capítulo 20, ele diz, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas todos os reinos dos povos, não é tu, Senhor. Olha o que diz no versículo 13. No versículo 13, toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Olha que coisa linda, olha que bênção nós estarmos juntos, orando ao Senhor, através da conexão da oração, através da conexão do jejum, através do Espírito Santo de Deus. É aí que nós nos unimos, é isso que nós estamos fazendo essa noite. Nós temos várias pessoas que estão passando momentos na igreja, idosos, filhos, casamentos, papais, mamães, que estão num momento muito difícil, que estão enfermos, alguns estão até internados, precisando. A mamãe da Carolina está com pneumonia. Nós temos o irmão da Maristela, pessoas que precisam do Senhor, de se unir e orar. E você percebe que Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, diz para nós o seguinte, nos uniremos e buscaremos ao Senhor. E buscando ao Senhor, a luta é nossa, mas a vitória é de Deus. A luta é minha,
A luta é sua, a luta é de todos nós. A luta é do povo contra essa peste que está acontecendo. Mas eu queria que você desse o seu testemunho através do seu jejum e de sua oração. Não precisa jejuar o dia inteiro, não precisa fazer 24 horas de jejum, faça um momento de jejum, um período do dia que você possa jejuar ao Senhor e se consagrar ao Senhor. É assim que Josafá diz a esse povo. Ele teve medo, quando chegou até ele, falou que um grande povo queria dominar Judá. Ele consulta a Deus através de chamar todo mundo na oração, no jejum e buscarem ao Senhor. Lá tinha homens, mulheres, crianças, sacerdotes, levitas, o rei, todos juntos para buscar ao Senhor, para Deus libertar. Talvez nós estamos vivendo uma época que Deus permitiu nós passarmos, para muitas nações lembrarem que Deus é Deus. Porque estão zombando do nome de Deus. Muitas nações, muitos segmentos estão fazendo com que o nome de Jesus seja chacota. O nome de Jesus já não é mais Jesus, já é um qualquer um. E talvez Deus tenha deixado isso acontecer para nós nos lembrarmos que somos frágeis demais e precisamos de Deus. Assim Josafá falou: olha, Deus, está vindo um grande povo. E nós estamos aqui na tua presença, pedindo ao Senhor, nos ajuda a sair desse momento difícil. E eu creio que se você clamar, junto com esses outros povos, junto com outros cristãos, no dia de amanhã, nós vamos ver as bênçãos do Senhor vir sobre a nossa nação. Nós estamos em épocas difíceis, que precisam do povo se humilhar e buscar ao Senhor de todo o coração. Por isso convido você a aprender com esse texto que a luta é grande, mas a vitória é maior. E se você entender isso, Josafá nos ensina que além da luta ser grande, nós precisamos nos unir para ganhar através da oração, através do jejum, através da conexão entre nós. Amanhã nós vamos nos conectar da ceia do Senhor. Como o povo de Deus precisa orar e entender que esse momento da ceia é um dos momentos importantes de todos nós, para trazer-nos à memória aquilo que nos dá esperança. O que Jesus fez na cruz foi para nós vencermos o inimigo e entender que temos salvação. Nenhum jugo está sobre você, porque o sangue de Cristo nos purificou e nos justificou para nós estarmos juntos vencendo essa vitória em nome de Cristo. Terceira coisa que você aprende que esse texto, que é fantástico, eu vejo isso com muita clareza. Por exemplo, você vai ver Josafá, além do versículo 3 ao 13, falando que o povo precisava se unir e buscar ao Senhor. Ele pôs-se de pé para orar ao Senhor, ele adorou ao Senhor com o povo, ele buscou ao Senhor com o povo. Vamos limpar o nosso coração do pecado, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos buscar de todo o coração a Deus, assim que Josafá fez. Porque se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que ele tinha no começo do seu reinado enviado várias pessoas a ensinar o povo a lei de Deus. Por isso ele tira toda idolatria, mas ele se une com um rei que não era tão bom, chamado Acabe, e acaba tendo algumas atitudes erradas, mas ele entende que nesse momento que ele se consagra ao Senhor, ele está falando: eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso jejuar, eu preciso buscar ao Senhor. E por que Deus permitiu que as nações fossem aqueles algozes que tivesse perto da entrada de Judá para oprimir o povo? Por que Deus fez e permitiu isso? Porque Deus espera o arrependimento do seu povo. Olha o que diz no versículo 14 e versículo 18. 14 ao 18, você vai ver que no versículo 14, eu acho fantástico isso. Olha o que diz o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação, sobre Jeazel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha que coisa linda, meu querido. Minha querida, olha que coisa linda! A palavra do Senhor veio perante a congregação que estava em prantos, se humilhando, com medo, e Josafá mostra que Deus sempre virá em nosso socorro. Você crê nisso? Deus sempre virá ao nosso socorro. É Deus que tem cuidado da sua família, é Deus que tem te protegido, é Deus que me protege até hoje, é Deus que protege você, que protege todos aqueles que temem ao Senhor, protege todos aqueles que clamam ao Senhor, que jejuam, que buscam, que oram, que intercedem, todos que nós que adoramos ao Senhor através da oração e do jejum, irmão. Por isso amanhã eu quero que você faça que nem o rei Josafá nos ensinou, vamos nos unir, vamos ver a palavra do Senhor vir até nós e vamos participar da ceia do Senhor às 9h30 da manhã com o bispo Daniel. Vamos nos consagrar ao Senhor através do jejum e da oração e vamos buscar o nosso Deus por esse povo que está sofrendo demais. Povo que está sofrendo demais não é só no nosso Brasil, é no mundo todo. Essa doença tem atacado. Algumas estatísticas estão sendo mentirosas. Existem pessoas sofrendo e existem pessoas que estão passando, alguns países com muitas pessoas que já morreram, mas está subestimando essa doença. Nós cristãos, nós devemos fazer a nossa parte na fé no Senhor. Nós precisamos entender que Deus é Deus e a fé nossa deve estar nele, sempre nele, porque Ele é poderoso, é Ele que é fiel. Ele diz, através desse momento, a palavra do Senhor diz lá no versículo 14, através dizendo para o povo: ó rei, ó povo, não temais, porque eu sou. Olha o que diz no versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe como que você vai sair de encontro com essa pandemia? Através da oração, através do jejum, através do arrependimento, através do coração sendo quebrantado, através da mudança da sua vida. E a partir de hoje eu quero que você tome uma nova postura como cristãos em Cristo Jesus. É nesse momento que nós precisamos entender que Deus está esperando eu e você buscá-lo de todo o coração. Olha o que diz esse texto. O texto, o rei Josafá, ele vai e fala com o Senhor. A palavra do Senhor vem através do Espírito de Deus e fala com o povo e com o rei, dizendo a ele o seguinte, olha no versículo 14, a Jeazel dizendo a ele, olha, congregação, não tenha medo, não temais, porque a peleja não é de vocês, a peleja é minha, é de Deus. Você acha que você tem ainda não pegado essa enfermidade por quê? Porque você é bom demais? Porque você sabe demais? Porque você é o cara, a mulher, você tem se protegido, lavado as mãos, limpado as mãos, o pé, a roupa, tomado banho? Não, você tem sido protegido porque Deus tem cuidado de você até hoje. E Deus cuidará enquanto você buscá-lo de todo o coração. Deus está chamando as nações a se arrependerem. Esses presidentes que eu falei, dos Estados Unidos, do Paraguai, Guatemala, El Salvador, Paraná, Brasil e tantos mais, tanto esses povos precisam buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Talvez amanhã seja o dia de você se libertar de tudo que impede de você buscar a Deus. Porque uma coisa que Deus estava fazendo e falando para Josafá e dizendo para o povo de Judá que estava em Jerusalém, na presença da casa dele, ele estava dizendo ao povo, vocês precisam se arrepender.
Josafá, você precisa se arrepender do que você está fazendo. Você precisa mudar a sua atitude, mudar o seu coração, fazer tudo diferente. Precisa me buscar de verdade, precisa jejuar de verdade, precisa saber porque eu luto contra essa situação. Você só faz a sua parte, e a sua parte é a mais fácil de todos. Você vai ver que no verso 17 ele diz, olha, não tem mais, ó Judá e Jerusalém, não tem mais, a luta é minha, é eu que vou fazer. Por isso o povo está sendo chamado a adorar a Deus, a buscar a Deus e a louvar a Deus. É isso que nós percebemos. Terceira coisa que nós aprendemos, Deus sempre irá vir ao nosso socorro, porque Deus é maravilhoso. E para você entender que a resposta de Deus é tão fiel, que ele fala, não tem mais. Você vai ver isso no versículo 17, você vai ver isso no versículo 15, você vai ver que ele fala, não tem mais. Ele está respondendo para mim e para você, está respondendo a sua oração. A palavra do Senhor agora que nós estamos lendo, por isso a palavra é maravilhosa, ela é fantástica, ela é viva, ela é diária. Nós estamos sendo livrados pelo Senhor desta pandemia, porque Deus tem cuidado. E não importa se eu pegar, o que importa é que Deus pode cuidar, me proteger e me livrar da morte em nome do Senhor. Que você aprenda isso. E para encerrar, na quarta coisa que nós aprendemos, que eu acho isso maravilhoso, irmão. Olha só. Chega até Jerusalém, que 3 povos estavam vindo a Josafá dizendo, olha, Josafá, tem um povo aí que quer pegar você, tem um povo aí que quer nos destruir. O que você vai fazer, rei? Josafá chama a congregação, vai até a presença da casa de Deus no pátio novo, chama o povo a orar, a se consagrar, e começa a orar ao Senhor, começa a falar com o Senhor, versículo 6, e diz, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus. Ele se arrepende, ele mostra para o povo que eles deviam se consagrar, louvar ao Senhor. Você percebe que ele chama a atenção do povo fazer isso, não importa se a luta é grande, não importa que nós temos que estar com medo, e o que importa é que Deus está conosco, nos unindo, nos dando a oportunidade de nos arrepender, de louvar ao Senhor. E você vai ver que no versículo 19 ao versículo 22, fantástico, gente. É fantástico isso que eu quero que você pense. No versículo 19 ao 22, ele chama, olha o 19. Disseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor a emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Gente, enquanto essa pandemia está vindo, nós temos que nos unir em oração, em jejum, buscar ao Senhor, nos arrepender e louvar ao Senhor. Você vai perceber que no versículo 19 e versículo 22, os levitas foram chamados a atenção que nós devemos adorar ao Senhor. E a adoração ao Senhor é viva. A adoração ao Senhor é responsabilidade minha e sua como cristão. Será que as palavras que você tem falado, como nós conversamos na última vez, são palavras que você não adora ao Senhor? Mesmo no momento que você está vivendo, aqui Josafá ensina que nós devemos buscar ao Senhor, porque a peleja é grande demais para nós e Deus vai nos dar livramento. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa, é Ele que tem cuidado a cada dia, e o povo adorava ao Senhor. Olha o que diz no versículo 21, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores, para o Senhor, que vestidos dos ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvaram ao Senhor, a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foram para a batalha adorando ao Senhor, foram para a batalha glorificando ao nosso Deus, em frente à pandemia louvando a Deus, em frente acreditando através da oração, através do louvor, através do jejum, porque é isso que o povo de Deus precisa fazer. Se una amanhã em adoração ao Senhor, na ceia do Senhor às 9:30 da manhã, se una para adorar ao Senhor através da ceia, e se una em jejum e oração, separe um momento do seu dia
para jejuar e orar ao Senhor, buscando misericórdia do nosso Deus. Peça perdão, peça arrependimento, para que Deus venha, assim como esses povos e nações estão fazendo, adorando e clamando ao Senhor. Eu não estou falando para você fazer isso por um político, eu estou falando para você fazer isso pelo povo de Deus. O povo de Deus precisa voltar ao Senhor, o povo de Deus precisa adorar ao Senhor, o povo de Deus precisa se arrepender dos pecados, mudar a nossa atitude e olhar para Jesus. Por isso eu queria que você, meu irmão e minha irmã, esta noite, estivesse comigo, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, através do momento de oração. É um momento onde nós podemos ver Deus falando. Josafá chama o povo a se unir na presença dele, na presença de Deus. E que nós possamos juntos, começando hoje, a buscar a Deus de verdade. Vamos parar de brincar e ser cristão, irmão. E vamos buscar a Deus de verdade. Eu espero em nome de Jesus, que quando nós voltarmos a nos reunir na igreja, o povo de Deus, não estou falando só na Metodista, estou falando de todas as igrejas, nós voltemos diferentes, com compromisso com o nosso Deus, com compromisso com esse Deus poderoso, porque nós precisamos de irmãos e irmãs que busquem a Deus de verdade. Vamos parar de brincar de ser cristãos e vamos fazer que nem Josafá, que se arrependeu e chamou a congregação para buscá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, porque o socorro vem dos céus. Você pode lutar, e é bom lutar, mas a vitória sempre será de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. É o momento de nós buscarmos ao Senhor de verdade. Vamos parar de brincar de ser cristãos. Tem muita gente achando bonitinho ser cristãos, mas nós precisamos buscar a Deus de verdade, de todo o coração. De verdade, porque o Senhor está vindo, gente. O Senhor está perto a retornar. E se Ele vier, como Ele vai nos achar? Como Ele irá olhar para nós e o que daremos conta do que estamos fazendo? Assim como Josafá, que chamou o povo, a congregação, a buscar a Deus, a orar a Deus, eu peço para você, em nome de Jesus, a partir de amanhã, participe da ceia do Senhor com outro coração, um coração arrependido, um coração transformado. Lembre-se de quem era você quando você aceitou Jesus. Como era seu primeiro amor em Jesus? Será que é do mesmo jeito que você está vivendo hoje? Será que nós estamos levantando nosso coração na consagração ao nosso Deus? Será que nós ainda caminhamos no primeiro amor do Senhor? Eu quero que você reflita nessa palavra que nós meditamos essa noite. Que a luta é minha e sua, mas a vitória sempre será de Deus. É Deus que nos protege, é Deus que nos cuida, é Deus que nos transforma. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, tenha no coração o desejo amanhã de jejuar e orar ao Senhor. Que você agora, se você estiver com sua família perto de você, se você estiver com o seu marido, sua esposa, seus filhos, mamãe, papai, com quem estiver perto de você, eu sei que você está se cuidando. Por isso, adore ao Senhor através da oração. Clame ao Senhor esse momento, porque é o momento que Josafá nos ensina. Buscou ao Senhor homens, mulheres, crianças, o povo reunido na presença de Deus, se arrependendo e adorando ao Senhor. Mesmo na luta, eles adoraram ao Senhor. Os levitas foram na frente adorando ao Senhor e o exército foi atrás crendo que Deus daria a vitória. É isso que vai acontecer com a nossa nação quando se humilhar. Deus dará a vitória e tudo isso que estamos passando, que será só passado, porque Deus nos abençoará. Nós temos pessoas que precisam cumprir compromissos
com funcionários da nossa igreja. Nós temos irmãos e irmãs que têm empresas que precisam pagar os funcionários, que precisam todos os dias ter o compromisso no coração a honrar e a pagar os funcionários. Depende da nossa oração para abençoar essas vidas. Muitas vezes pode ter recurso, mas muitas vezes pode não ter. E nós precisamos abençoar essas vidas que precisam desses recursos financeiros. E eu queria que você agora se unisse comigo através da oração no Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós clamamos a Ti, Senhor, esta noite. Pedimos a Ti, tem misericórdia de nós. Nós precisamos da Sua mão poderosa. Nós precisamos que o Senhor venha através do Teu Espírito direcionar os nossos governantes. Nós precisamos do povo se humilhar e se arrepender, porque sabemos que do céu o Senhor vai ouvir e vai vir na nossa direção, porque o Senhor é misericordioso. Pai Celeste, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O que nós estamos passando é só um momento que o Senhor nos ensina a ter fé e a buscar ao Senhor de verdade. Que o povo aprenda que nós não somos ninguém sem o Senhor. Muitas pessoas agora estão se unindo, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que têm, pessoas que não têm. O que adianta nós buscarmos, Senhor, coisas materiais, se nesse momento, muitas vezes podemos partir daqui da terra, através de uma enfermidade. Que o Senhor nos ajude a focar verdadeiramente no Senhor, que é isso que o Senhor espera do teu povo. Coração arrependido, vontade de buscar ao Senhor, que nós possamos nos consagrar amanhã em nome de Jesus, que possamos estar unidos para a honra e glória do Senhor, que possamos ver o povo cristão, não importa a denominação, que o povo cristão do Brasil, do mundo, possa entender um dia de oração, um dia de consagração. Pai Celestial, o Senhor me pôs como pastor dessas ovelhas, Senhor, da Igreja Metodista Livre em São José dos Campos. E eu quero pedir ao Senhor por todos esses teus filhos. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria. Eu quero pedir ao povo, implorar ao povo de Deus, da nossa igreja, a se consagrar ao Senhor e a buscar ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, de todos nós. Tem misericórdia do que nós fazemos e não agradamos ao Senhor. Pai Celeste, nos una, nem que seja através desse momento, Senhor, online. Que o Teu Espírito, que eu sei que entra aqui nesse lar, entra na casa desses Teus filhos. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Esteja abençoando, Senhor, a todos nós. Para a honra e glória do Senhor, amanhã estaremos todos juntos, assim como Josafá fez. Uniu o povo e buscou o Senhor. Pedimos a Ti, Pai, não importa o tamanho do inimigo, importa que o nosso Deus é maior. E não importa a luta que temos, importa que o Senhor estará conosco nessa luta. Não importa o quanto clamamos, o Senhor virá ao nosso socorro. E eu sei que o nosso socorro, por isso a Tua palavra que nós lemos hoje diz, não temais, eu sou contigo. Nós cremos que o Senhor é com todos nós. Por isso nós clamamos e agradecemos por essa noite nós estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra que é poderosa. Esteja, Pai, com essas famílias. Esteja com as mamães. Esteja com pessoas que estão passando momentos difíceis. Esteja com a mamãe da Carol, Senhor, com essa pneumonia em nome do Senhor. Cuida dela em nome do Senhor. Abençoa a mamãe dela. Onde ela quer que esteja, o Senhor estará lá, em nome de Cristo. Abençoe, Senhor, o irmão da Maristela, em nome do Senhor. Cure ele 100% em nome de Cristo, porque a vitória é Tua, Pai. Cura os nossos irmãos que precisam do Senhor, os nossos Dichans e Bachans, os nossos idosos. Cuida, Senhor, das nossas famílias, dos casais, das crianças. Proteja-nos, Pai, porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Tem misericórdia de nós. Por isso nós clamamos ao Senhor. Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Como os discípulos diziam a Jesus, Rabi,
nós queremos dizer, Paizinho querido, venha ao nosso encontro, nos purificar e nos libertar desse monstro muito grande que é essa pandemia, desse adversário que é grande, que é invisível, mas nós sabemos que o Teu Espírito também é, e o Teu Espírito é poderoso. Que no mundo espiritual, que no mundo físico, que a Tua igreja possa orar, porque a Tua palavra diz que aquele que ora com fé verão coisas maravilhosas e coisas grandes acontecerão, assim como o povo, Senhor, de Judá foi liberto porque o Senhor lutou, o Senhor deu a peleja e deu a vitória para Judá. Nós teremos a vitória como povo de Deus, porque quem luta é o Senhor, quem faz a obra é o Senhor. Nós somos meros mortais que adoramos e clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia do povo de Deus, e que amanhã possamos louvar ao Senhor através do culto de Páscoa, e que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque nós temos a semana que vem, Pai, a lembrança do que o Senhor fez na cruz por todos nós. Que a Páscoa seja bênção, que amanhã o culto de ceia nos relembre que estamos perto aí de celebrar a Páscoa do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Eu acredito em tudo que nós estamos orando agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar comigo nessa live hoje, sábado à noite. Enquanto nós não voltarmos com os nossos cultos presenciais, nós estaremos fazendo live às quartas-feiras, 20 horas, ao sábado, às 19 horas e domingo, às 9h30. Isso é o culto normal que nós temos em online. Eu espero amanhã você. Conto com você amanhã no culto. Prepara na sua casa o cálice, prepara na sua casa o pão, para você participar da ceia amanhã com o Bispo Daniel. Que em nome de Jesus, amanhã nós possamos estar unidos, através da nossa oração, o nosso jejum e através da busca do nosso Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo em todos vocês. Logo estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, obrigado por sua fidelidade. Deus abençoe.